40. De outras formas, os versos abaixo poderiam ser escritos usando as mesmas palavras? Inverta a posição e depois responda as perguntas conforme o exemplo. Olha lá o exemplo. Minha terra. Quem? Minha terra, certo? O que ela tem? Tem palmeiras, ok? Se nós trocarmos, colocarmos palmeiras para o que para cá e o quem para lá, fica como? Tem palmeiras, minha terra. Mudou alguma coisa no sentido? Não mudou em nada o sentido. Da mesma maneira, só mudou a ordem, mas da mesma maneira nós conseguimos entender nessa frase que na minha terra tem palmeiras, não é mesmo? Vamos seguir lá. O próximo. A palmeira era essa. Ficou como? Era essa a palmeira. O próximo. Nos bosques tem mais vida. Olha que interessante. Lembra por que esse tem acento circunflexo? Porque nossos bosques é o quê? Plural, é uma frase no plural. Por isso que esse tem acento circunflexo. Ficou como? Tem mais vida nossos bosques. Nossos bosques continuam com vida. Não mudou o sentido, o significado nenhum da palavra. Nossa vida tem mais amores e ficou como? Tem mais amores, nossa vida. Ou seja, ficou o mesmo sentido, o mesmo significado, só mudou a ordem, ok? 41. Leia o quadro e converse com os colegas e o professor em seu dia a dia de que maneira você se comunica. Pessoal, uma coisa importante, quando tem essa boquinha aí do lado do número da atividade, nós vamos só conversar sobre, a gente não precisa responder, ok? Mas vamos debater sobre. Vamos lá, leia o quadro e converse com os colegas e professor em seu dia a dia de que maneira você se comunica. As belezas do Brasil são muitas. As belezas do Brasil, sobre quem ou o que se fala, né? Sobre o que nós estamos falando? Sobre as belezas do Brasil. E o que se fala sobre as belezas do Brasil? Que são muitas. Olha ali, essa é uma frase na ordem direta. E uma frase na ordem indireta? São muitas as belezas do Brasil. Da mesma forma das atividades da atividade anterior. Tem o mesmo significado, só que com uma ordem diferente. Certo? O que você pode concluir sobre essa combinação dos nomes e dos versos nas frases? A mesma coisa, que a ordem dela não mudou o significado ou não mudou que elas se completam. Lembra daquela atividade que que as palavras se completam? Elas continuam se completando. Mesmo sendo as belezas do Brasil são muito ou são muitas as belezas do Brasil, continua o mesmo significado, ok? Atividade 43 nós vamos fazer quando voltarmos para a sala de aula, certo, pessoal? 44. Leia os versos a seguir e responda. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossa vida mais amores, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Quem é o autor da história em quadrinho? Quem é o autor da história em quadrinho? Não é Gonçalves Dias. Não é Gonçalves Dias. Quem é? Olha lá na página 35, tá ali. O nome dele é Carlos, ele que escreveu a história em quadrinho. Agora, você observou que na história em quadrinho tem algumas palavrinhas com aspas? Por exemplo, ali, na B. Por que esses versos são apresentados entre aspas? Estes que nós acabamos de ler. Abre aspas, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossa vida mais amores, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, fecha aspas. Por quê? Em que momento de um texto ou de uma frase nós utilizamos aspas? Por quê? Para indicar uma citação. O autor Carlos, da história em quadrinho, ele usou citações do poema de Gonçalves Dias. Então, não era ele que estava escrevendo ali aquela frase, não era de autoria dele, era de autoria de Gonçalves Dias que escreveu o poema. Ele só usou aquelas citações, ok? Vamos lá. Por que as outras frases da história em quadrinho estão sem aspas? Porque elas apresentam o pensamento do autor, ou seja, do Carlos ali. Aonde que estão sem aspas? Ali, ó, o sabiá sou eu, no sabiá sou eu. Essa era a palmeira, no quarto e no quinto quadradinho, são frases do autor da história em quadrinho, por isso que não precisa utilizar aspas. O autor da história em quadrinho usou todos os versos do poema de Gonçalves Dias? Ele usou todos? Não, ele não usou todos, ele usou apenas alguns versos. Que sinal de pontuação isso indica? Você lembra?
Que sinal de pontuação isso indica? Que ele usou apenas alguns. Ali no primeiro quadradinho diz assim, Gonçalves Dias, 2 pontos. Abre aspas, nosso céu tem mais estrelas, 3 pontinhos. O que 3 pontinhos significa? Ou reticências? Significa que tem mais coisas por vir. Ou seja, o Carlos, que é o autor da história em quadrinho, ele não usou todos os versos do poema do Gonçalves Dias. 46. Pesquise, essa também nós vamos fazer quando voltarmos para a sala, ok? Porque quando voltarmos para a sala, nós vamos fazer uma revisão desse conteúdo, então é importante nós deixarmos algumas atividades para contextualizar lá, ok? 47. Leia as frases abaixo. O sabiá sou eu. Essa era a palmeira. 2 frases da história em quadrinho, ok? Quais sentimentos do sabiá o ponto final indica nessas frases? Quais sentimentos do sabiá o ponto final indica nessas frases? Que o quê? Que acabou. Não é verdade? Que é fim, porque o ponto final indica fim, ok? Indica também na frase, essa era a palmeira. Indica tristeza. Quando ele fala era, do verbo passado, tinha, mas não tem mais. Indica tristeza, talvez até saudade, pois ali não tem mais a palmeira. Então aí você pode colocar, a prof colocou um sentimento, você pode colocar mais um sentimento que você observa nessas frases, ok? B. Se o sabiá tivesse reações diferentes no último quadrinho, reescreva a frase final da história em quadrinho usando pontuação que expresse surpresa, dúvida e ideia que continua. Muito bem, surpresa, para nós usarmos aí essa frase. Como que ficaria? Para indicar surpresa. O sabiá sou eu, né? Exclamação, ele está exclamando, o sabiá sou eu, não é verdade? Dúvida, o sabiá sou eu? Ponto de interrogação, ele está em dúvida, o sabiá sou eu? Vamos ver? E que a ideia continua, o sabiá sou eu. Ou seja, tem alguma coisa ainda por vir, porque tem o quê? Os 3 pontinhos, né? As reticências. C. Das frases que você construiu, escolha uma para ilustrar o seu caderno. Dessas frases ali que você construiu com o ponto de exclamação, de interrogação ou as reticências, escolha uma para representar no seu caderno. Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida? Vocês podem mandar mensagem para a prof, ok? Até mais!